Fala, meus amigos, beleza? Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Então vamos nessa, mais uma aula em nosso curso completo de processo penal e hoje o tema importantíssimo. Vamos falar sobre prisão, espécies de prisão, regras gerais acerca das prisões, a tutela cautelar no processo penal e também as formas de combater a prisão. Vamos falar sobre a liberdade provisória, a revogação da prisão, o relaxamento da prisão. Então fique comigo, muita coisa bacana, muito tema interessante e vamos começar estudando as espécies de prisões admitidas em nosso ordenamento jurídico. Galera, antes de avançarmos o estudo e de começarmos a trabalhar as espécies de prisão admitidas em nosso ordenamento jurídico, vamos trabalhar um rápido conceito de prisão. Beleza? Combinado? Então, tamo junto, vamos lá. É o seguinte, quando eu falo em prisão, eu estou falando na privação da liberdade do sujeito, na privação da liberdade do indivíduo, mediante o seu recolhimento ao cárcere. Então, prisão, para mim, aqui no processo penal, para a noção que eu estou trabalhando aqui, é o recolhimento do indivíduo ao cárcere, a privação da liberdade do sujeito com o recolhimento ao cárcere. E essa privação da liberdade é possível quando, galera? É possível quando eu estiver numa situação de flagrante delito, artigo 302 do Código de Processo Penal, ou então quando eu estiver diante de uma ordem judicial, de um mandado decretado por uma autoridade judiciária competente. Eu preciso do flagrante, de uma ordem judicial, porque aí eu posso ter uma prisão preventiva, uma prisão temporária, ou então uma sentença condenatória transitada em julgado. Combinado? Neste ponto, então, vocês vão olhar aqui no nosso material os artigos 5º, inciso 61 da Constituição e 283 do Código de Processo Penal. Veja que os artigos 5º, inciso 61 da Constituição e 283 do Código de Processo Penal nos dá essa noção. Prisão como a privação da liberdade do sujeito mediante flagrante, decisão condenatória transitada em julgado ou ordem judicial fundamentada. Ordem judicial fundamentada quando eu falo em prisões cautelares, como por exemplo a prisão preventiva e a prisão temporária. Anotem a seguinte observação importantíssima. A privação da liberdade do sujeito sem mandado judicial, sem essa ordem judicial e sem flagrante, ela será possível na hipótese de crime militar próprio ou infração disciplinar militar. É o que nos autoriza o artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Veja, crime militar próprio, infração disciplinar militar, é uma hipótese onde eu vou poder falar em prisão fora dessa regra geral, que eu disse que eu preciso de flagrante ou de uma ordem judicial fundamentada. Existe outra hipótese de prisão fora dessas hipóteses? Sim, galera. Eu tenho o artigo 139, inciso 2 da Constituição, que disciplina a prisão durante o estado de sítio. Então veja que durante o estado de sítio também é possível prisão fora da minha regra geral. Qual é a minha regra geral? Flagrante, decisão judicial fundamentada se eu estiver diante de uma prisão cautelar, ou então a prisão pena, uma decisão condenatória transitada em julgado. Fora daí, só é possível se eu estiver diante de crime militar próprio, de infração disciplinar militar, ou se eu estiver na vigência do estado de sítio. Artigo 139, inciso 2 da Constituição. Tranquilo? Beleza? Então acho que deu para ter uma noção geral acerca do conceito de prisão. Vamos avançar trabalhando as espécies de prisões. Vamos falar um pouco aqui as observações, as dicas gerais sobre prisão civil, prisão administrativa, prisão disciplinar e dar um enfoque bacana na prisão penal, na prisão pena e na prisão cautelar, também chamada de prisão processual. Sem demora, vamos avançar. Nossa primeira espécie de prisão, prisão civil. É possível prisão civil no nosso ordenamento jurídico? Cuidado com o debate. A Constituição autoriza em duas hipóteses.
Se vocês forem ler o texto constitucional, vão extrair a possibilidade de prisão civil, tanto ao depositário infiel, quanto ao devedor de alimentos. Então, pelo texto simples e puro da Constituição, o depositário infiel e o devedor de alimentos podem ser civilmente presos. Agora, veja que a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no seu artigo 7º, parágrafo 7º, ela só prevê a prisão civil do devedor de alimentos. Veja que se eu conjugar o estudo da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos, eu vou concluir pela possibilidade de prisão civil apenas do devedor de alimentos, não obstante a redação literal da Constituição trazer o depositário infiel. Essa discussão do depositário infiel, ela é superada. A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF veda expressamente a prisão civil do depositário infiel por vedação prevista aí por não permissão na Convenção Americana de Direitos Humanos. E neste ponto nós vamos ler a súmula vinculante 25 do Supremo, a súmula 419 do STJ, todas elas tratando aí da impossibilidade da prisão civil do depositário infiel. Tranquilo, galera? Então veja, prisão civil é possível somente em relação ao devedor, ao inadimplente de obrigação alimentar. Fechou? Tranquilo? Vamos para a nossa segunda modalidade de prisão, prisão administrativa. Já adianto que a prisão administrativa, como regra, ela não tem um amparo legal atual, o nosso ordenamento atual não prevê prisão administrativa, porque a prisão administrativa é aquela decretada por uma autoridade não judiciária. Já adianto também que não tem nada a ver com a prisão do militar, que já trabalhamos na exceção do conceito. A prisão administrativa não se confunde com a prisão do militar, é uma prisão decretada por uma autoridade administrativa, por uma autoridade não judiciária e não encontra amparo atual no nosso ordenamento. Veja que eventuais leis que traziam a hipótese de prisão decretada por uma autoridade administrativa, por uma autoridade não judiciária, ela não pode ser considerada recepcionada pela Constituição, porque a Constituição vai me dizer que eu tenho a possibilidade de flagrante ou fora do flagrante, ordem judicial. Saindo dessas hipóteses, somente as prisões aí, a exceção lá no estado de sítio e a prisão do militar, a prisão disciplinar. Então veja que a prisão administrativa, em regra, ela não tem aí amparo legal atual, ela é uma prisão não admitida. Por que eu estou aí batendo nessa questão da regra, falando em regra? Eu estou dizendo isso porque o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição, vou repetir, o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1, traz a possibilidade de uma prisão decretada por uma autoridade administrativa, veja que é uma possibilidade constitucional de uma prisão decretada por uma autoridade não judiciária quando eu estiver na vigência do estado de defesa. Então, olha lá, na vigência do estado de defesa é possível a prisão decretada por uma autoridade não judiciária. Só que essa não é a nossa normalidade constitucional. Na nossa normalidade constitucional, salvo essa hipótese do artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1, a regra é que a prisão decretada por uma autoridade não judiciária, ela não encontra previsão legal atual. Tranquilo? Pelo menos previsão legal com amparo na recepção constitucional. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Com isso a gente avança para a nossa terceira espécie de prisão, que é a prisão do militar. Estou falando da prisão disciplinar, da prisão do militar. Aqui eu posso falar em uma prisão que independe de ordem judicial. Mas veja que a própria Constituição fala. Lá quando nós excepcionamos, lendo o artigo 5º da Constituição, lá está expresso, salvo no caso de prisão disciplinar do militar. Então, aqui, por previsão constitucional, eu tenho uma hipótese de prisão que independe de ordem judicial, independe de autorização judicial, e ela pode ser decretada em duas hipóteses. Eu posso falar na prisão do militar, na prisão disciplinar, quando eu estiver diante de uma transgressão militar e também quando eu estiver diante de um crime propriamente militar. Qual é a diferença?
A diferença é que na prisão por transgressão militar, eu tenho a violação de uma obrigação, a violação de um dever militar. Tenho, na verdade, a violação de preceitos éticos, preceitos morais militares. Então, se eu falo nessa violação de dever, de obrigação militar, eu tenho uma transgressão militar. Essa prisão tem prazo máximo de 30 dias, e o mérito dela não pode ser discutido por habeas corpus. A própria Constituição veda habeas corpus para discutir o mérito dessa prisão por transgressão. Só vamos lembrar que o STJ admite habeas corpus para discutir eventuais vícios formais. Vícios de forma, como a falta de previsão legal, a competência, aí sim pode ser discutido por HC, por habeas corpus. Mas veja que o mérito da prisão por transgressão disciplinar, por transgressão militar, ela não pode ser combatida por meio de habeas corpus. Tranquilo? E a nossa segunda possibilidade de prisão disciplinar do militar é quando eu estiver diante de um crime propriamente militar. E aqui na possibilidade do crime propriamente militar eu tenho uma semelhança muito grande com o flagrante. E se eu tenho uma hipótese semelhante com o flagrante, o juiz competente deve ser comunicado. Quando eu falo na prisão do militar por crime propriamente militar, o juiz competente deve ser comunicado e neste caso é possível falar